Ao longo dos tempos, foram surgindo diversas teorias com o objetivo de explicar a origem das várias espécies de seres vivos. Assim, podem ser consideradas duas grandes correntes de pensamento: o fixismo e o evolucionismo. O fixismo defende que as espécies permanecem imutáveis ao longo do tempo, desde o seu aparecimento. Pelo contrário, o evolucionismo postula que as espécies se vão modificando. O fixismo foi a corrente adotada pelos primeiros estudiosos da origem das espécies, tais como Platão e Aristóteles. De acordo com os princípios fixistas, surgiram diferentes teorias explicativas da origem das espécies, nomeadamente a geração espontânea e o criacionismo. Segundo a teoria de geração espontânea, os organismos podiam surgir a partir da matéria inerte, na qual atua um princípio ativo. Essa teoria foi aceita durante muito tempo e acabou por se combinar com a religião, nomeadamente o cristianismo, dando origem a outra teoria, o criacionismo. Essa teoria baseia-se numa interpretação do livro de Gênesis, segundo a qual os animais e as plantas foram criados por Deus, no momento único de criação. Autores e defensores da abiogênese. A teoria da biogênese, ou teoria da geração espontânea, afirmava que a vida surgia de matéria inanimada, ou seja, de um material sem vida. Segundo essa teoria, criar um ser vivo era bastante simples. Podíamos, por exemplo, criar ratos a partir de roupas sujas e alguns grãos de trigo. Fazendo essa mistura, bastava esperar alguns dias e teríamos um novo ser, criado a partir de matéria inanimada. Ao analisarmos essa hipótese nos dias atuais, ela parece completamente ilógica, mas era bastante aceita pela sociedade da época. As pessoas até então não conseguiam perceber que, na verdade, os ratos eram atraídos pelo alimento e pelo cheiro que exalava das roupas. A falta dessa percepção era resultado da não realização de estudos de uma maneira rigorosa para evitar observações erradas. Os defensores da biogênese, também chamado de teoria da geração espontânea, que afirmava que toda a vida surgiu espontaneamente. Anaximandro, seu seguidor Anaxímenes, Parmênides, Xenófanes, Empédocles, Demócrito, Anaxágoras e Aristóteles, todos filósofos da antiguidade. Jean-Baptiste Van Helmont, William Harvey, René Descartes, Isaac Newton e John Lennon. Aristóteles foi o fundador dessa teoria. O filósofo argumentava que algumas formas de vida, tais como minhocas e girinos, eram originados na lama aquecida pelo sol, enquanto as moscas nasceram da carne e decomposição de animais de carniça. Aristóteles afirmava que tudo que está sendo originado espontaneamente, ou seja, de repente, surgiu através de um princípio ativo e princípio passivo. Por exemplo, dizendo que sapos e rãs surgiram a partir da lama, princípio passivo, que quando combinado com as propriedades físicas e químicas do solo, esses seres emergiram, ingrediente ativo. Outro torcedor foi Jean-Baptiste Helmont, que disse que todos os seres surgiram espontaneamente. Mesmo com receitas formuladas para produzir ratos em que foi colocado em um quarto uma camisa suja, suada, e colocou em cima de grãos de milho ou de trigo e 21 dias os ratos apareceram. Ele alegou que piolhos, carrapatos, pulgas e vermes são os nossos clientes e vizinhos miseráveis, mas surgem de nossas vísceras e excrementos. O Needham apresenta vários argumentos para apoiar a teoria da geração espontânea, realizando o seguinte experimento: vários frascos aquecidos com caldos nutritivos, os adequadamente vedados e deixados em repouso por vários dias. Mas após esse tempo, apareceu várias organizações. A biogênese defende que a vida só pode surgir de uma vida pré-existente. O primeiro experimento feito para derrubar a abiogênese foi o chamado experimento da carne, feito por Francesco Redi, que colocou 2 pedaços de carne em 2 frascos, sendo que um frasco estava fechado e o outro aberto. Passado um tempo, Redi observou que no frasco aberto originaram-se larvas e no fechado a carne estava igual. Ele afirmou que as larvas que nasceram originaram-se de ovos de insetos.
Porém, os defensores da abiogênese afirmaram que Red impediu a entrada de ar quando tampou um dos frascos, e por isso não gerou larvas. Então, Francesco fez outro experimento. Tampou um dos frascos com gases, aquele que se coloca em machucados, para que o ar entrasse. Um tempo depois, quando foi observar os frascos novamente, o frasco destampado estava sem larvas, e no frasco que ele colocou gases, a carne estava intacta. Mesmo contendo a entrada de ar no experimento, Red apenas abalou a estrutura da abiogênese, mas não conseguiu derrubá-la. Algum tempo depois, Lázaro Spallanzani, defensor da biogênese, repetiu um experimento realizado por John Needham, defensor da abiogênese. Colocou o caldo de carne em um vidro, ferveu muito para matar micro-organismos possivelmente existentes ali. Mas, ao invés de tampar o vidro, ele lacrou. Depois de um tempo, voltou para ver o experimento e não tinha nenhuma larva. Mas os defensores da abiogênese novamente falaram que eram por falta de ar. Então, algum tempo depois, Louis Pasteur realizou o experimento do pescoço de cisne. Ele mandou fazer um frasco especial, cujo gargalo foi esticado e curvado no fogo. Colocou o mesmo tipo de caldo de carne de Spallanzani, ferveu muito até o caldo evaporar, e um tanto ficar armazenado na curvatura do frasco. Os micro-organismos que vinham do ar ficavam naquela poça de caldo, e então, no volume maior de caldo, não surgiu nenhuma larva. Os defensores da abiogênese falaram que ele ferveu demais o caldo e por isso não nasceu larvas. Pasteur então quebrou o vidro e deixou o caldo exposto no ar. Passando um tempo, o caldo de carne se contaminou. Assim, ele provou a biogênese. O experimento de Miller. Em 1950, dois pesquisadores da Universidade de Chicago, Stanley Miller e Harold Urey, desenvolveram um aparelho em que simularam as condições supostas para a Terra primitiva. Com sucesso, obtiveram resultados que confirmaram a hipótese de Oparin. Inicialmente, obtiveram com o seu experimento pequenas moléculas que, com o passar do tempo, se combinaram formando moléculas mais complexas, inclusive os aminoácidos, glicina e alanina. Posteriormente, novas pesquisas obtiveram outros aminoácidos e vários compostos de carbono. Os protobiontes de Oparin receberam diferentes nomes dados pelos cientistas, dependendo do seu conteúdo: microsferas, protocélulas, micelas, lipossomos e coacervados. Esses possuem uma membrana dupla, formada por duas camadas lipídicas, à semelhança das membranas celulares. Ampliando a hipótese de Oparin, proteinoides e ribozimas. No começo da década de 1970, o biólogo Sidney Fox aqueceu a seco a 60 graus Celsius uma mistura de aminoácidos. Obteve pequenos polipeptídeos, a que ele chamou de proteinoides. A água resultante dessa reação entre aminoácidos evaporou em virtude do aquecimento. Fox quis, com isso, mostrar que pode ter sido possível a união de aminoácidos apenas com uma fonte de energia, no caso o calor, e sim a presença de água. Faltava esclarecer o possível local em que essa união teria ocorrido. Recentemente, os cientistas levantaram a hipótese de que a síntese de grandes moléculas orgânicas teria ocorrido na superfície das rochas e da argila existente na Terra primitiva. A argila, em particular, teria sido o principal local da síntese. Ela é rica de zinco e ferro, dois metais que costumam atuar como catalisadores em reações químicas. A partir daí, vagarosamente ocorrendo sínteses, as chuvas se encarregariam de lavar a costa terrestre e levar as moléculas para os mares, transformando-os no imenso caldo orgânico sugerido por Oparin. Essa descoberta, aliada aos resultados obtidos por Fox, resolveram o problema do local em que possivelmente as sínteses orgânicas teriam ocorrido.
Havia, no entanto, outro problema. As reações químicas ocorreram mais rapidamente na presença de enzimas. Somente a argila ou os metais nelas existentes não proporcionariam a rapidez necessária para a ocorrência das reações. Atualmente, sugere-se que uma molécula de RNA teria exercido ação enzimática, além de possuir propriedades internacionais. Descobriu-se que o RNA também tem características de enzima, favorecendo a união de aminoácidos. Assim, sugerem os cientistas, RNAs produzidos na superfície de argilas no passado teriam o papel de atuar como enzimas na síntese dos primeiros polipeptídeos. Esses RNAs atuariam como enzimas chamadas ribozimas, e sua ação seria auxiliada pelo zinco existente na argila. Outro dado que apoia essa hipótese é o fato de que, colocando moléculas de RNA em tubo de ensaio com nucleotídeos de RNA, ocorre a síntese de mais RNA, sem a necessidade de enzimas. O primeiro ser vivo foi autótrofo ou heterótrofo? Os autótrofos eles realizam sua nutrição por meio da fotossíntese. Já os heterótrofos buscam energia se alimentando de outros seres vivos, pois são incapazes de produzir energia sozinhos. A hipótese autotrófica não consegue explicar muito bem como esses seres conseguiram se desenvolver. Já a hipótese heterotrófica afirma que os seres vivos se desenvolveram a partir de substâncias inorgânicas, como estruturas muito simples. De acordo com o biólogo inglês Haldane, a Terra permitiria o aparecimento espontâneo de substâncias orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Baseando-se nessas duas hipóteses, a hipótese heterotrófica é a mais forte e aceita das hipóteses sobre a origem da vida.